E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fê e hoje eu queria conversar com vocês sobre um negócio que tem me chamado muita atenção, que recentemente eu estava querendo postar no Instagram, eu estava querendo subir, né, ali o meu número de seguidores e tal, estava querendo começar uma conta nova e eu fui estudar um pouco, né? Fui estudar um pouco de como é que eu poderia fazer isso, como é que eu poderia crescer lá no Instagram e eu descobri um negócio bizarro que o cara falava o seguinte, ele falava que hoje em dia no Instagram o criador de conteúdo ele tem ali de 1 a 2 segundos para prender a atenção do telespectador, daquele cara que está do outro lado da tela. E cara, eu achei isso bizarro de como que você só tem 1 a 2 segundos para você prender a pessoa. Isso quer dizer que tá todo mundo hoje freneticamente rolando tela. A pessoa tá lá só deslizando a tela e atrás de conteúdo, atrás de dopamina. E a pessoa tem, tipo, você só tem 1, 2 ou no máximo 3 segundos para prender a pessoa no seu vídeo. Senão ela vai achar desinteressante e vai pular pro próximo, vai ficar sempre atrás de outro vídeo. E eu achei isso muito interessante de conversar com vocês, porque a gente vive realmente, né, numa era de imediatismo, que todo mundo quer tudo para ontem, é tudo para agora, e a gente tem diversos exemplos disso. A gente pode ver que a gente enviou uma mensagem para alguém, a gente já quer que a pessoa responda, a gente conhece uma pessoa, a gente já quer saber tudo da vida da pessoa. A gente pede uma comida ali no aplicativo, já quer que chegue rápido. Muitas vezes o cara não quer nem pagar o motoboy, o cara quer a comida rápido, quer que o motoboy venha entregar de graça. E você compra uma coisa pela internet, você fica contando os dias para chegar. E isso eu vejo que traz um impacto muito negativo para nossa vida, porque eu parei para pensar nisso no modo de internet, né? A internet você quer tudo para ontem, tudo rápido, dopamina ali o tempo todo. Mas vocês concordam comigo que dá para trazer isso para a vida? Dá para fazer isso, dá para tirar vários exemplos e lições disso na vida real? Como por exemplo, o lanche que eu falei que você compra, as coisas que você compra na internet, mas sendo um pouco mais profundo, dá para trazer isso para amizades e para relacionamento, principalmente. Que como que é fácil hoje em dia você conhecer alguém pela internet e você já tá mandando mensagem para a pessoa ali no Instagram, tá conhecendo a pessoa, você já marcou de sair com ela e tal, e rapidamente as coisas acontecem, fluem, e vocês já estão ficando, já estão ali quase namorando. Perdão, eu tô falando um pouco mal porque ontem eu arranquei um dente, cara. Arranquei um dente siso. E tô falando meio mal também porque ainda tá doendo, tá com os pontos. E peço perdão por causa disso. Mas enfim, continuando. Como que no relacionamento as coisas acontecem super rápido. Nas amizades também, você conhece uma pessoa, a pessoa já tá. Sabe aquele tipo de pessoa que quer saber tudo da sua vida? Onde é que você mora, o que você faz, se o seu emprego é bom, onde é que você estuda, se você tem carro, como é a cidade que você mora. Aqui na minha cidade tem muito desse tipo de pessoa. Eu evito até alguns lugares e algumas pessoas porque a pessoa quer saber tudo da sua vida, tudo. E é muito desconfortável você ficar dizendo, respondendo tudo, e você também não quer ser grosso com a pessoa, por mais que seja às vezes necessário, né, para cortar o assunto. Mas tem gente que é assim, a pessoa não se toca com nada. E, cara, isso é muito interessante, porque as coisas que mais têm valor nessa terra, nesse mundo, são justamente as coisas que levam tempo para acontecer. Se você parar para ver no ramo da internet, caras como o Toguro, que é um cara que está muito em alta hoje, Pablo Marçal, se você ver a própria Virgínia, foram pessoas que começaram e que levaram tempo para crescer na internet. Eles começaram lá, começaram com uma câmera ruim, começaram com um cenário ruim, o áudio não era muito bom, ela não falava como fala hoje, e as coisas levam tempo. E o Toguro, eu vi até uma postagem dele que ele falava que na época dele, que ele criava conteúdo, que foi há um tempinho, mas nem tanto, porque você sabe que essa era de tecnologia está evoluindo muito rápido, de um ano, papo de um ano, dois, três, as coisas revolucionaram muito rápido. E ele falava que na época dele, era incomum você sair na rua com a câmera, com o celular, gravando vlog, documentando a sua vida e tal. Era incomum, as pessoas realmente te criticavam. Hoje em dia ainda acontece isso, mas é mais comum você ver uma pessoa gravando, você ver uma pessoa postando vídeo e tal, fazendo stories, é mais comum. Na época dele não era, então ele é como se fosse um dos pioneiros, um dos caras que começou nesse ramo. E era incomum. Hoje em dia não. E é muito interessante
que esses caras começaram e teve todo um tempo, teve todo um processo para eles chegarem onde eles estão hoje, né? Você vê que hoje o Toguro, ele é lado a lado lá com o cara da CIMED, o dono da CIMED, né? E, cara, isso em tudo na vida. Hoje em dia, muita gente também não tá querendo fazer faculdade porque demora tempo, leva 5 anos. A pessoa não quer entrar na academia porque leva tempo, leva esforço, você sofre muito para você ter um shape. E é isso, cara, as pessoas estão querendo, estão num imediatismo muito grande. E tudo que tem valor para você, para nós, leva tempo. Tudo leva um tempo. E tem muita gente que fala, tem muita gente que usa essa frase e fica acomodado. A pessoa fala, vou esperar um pouco, vou entregar na mão de Deus, vou esperar que Deus faça no tempo dele e tal. Eu concordo que muitas coisas leva tempo, o tempo de Deus, não o nosso tempo, porque o nosso tempo é o diferente do tempo de Deus, e eu concordo com isso. Mas a gente tem que continuar se esforçando, fazendo aquilo que a gente está fazendo, e aí sim Deus vai poder agir no tempo dele para que dê certo. O Renato Cariani, ele tem uma história muito legal, cara, ele com o Júlio, que ele fala que eles trabalhavam muito, muito mesmo, morava de favor. Ele tem uma história lá que ele matava rato no porão que ele morava de favor e treinava, fazia um monte de coisa e as coisas não aconteciam, meio que não davam certo. E eu achei isso muito interessante porque você está trabalhando, você está fazendo, você está se esforçando, mas as coisas parecem que não dão certo. E eu acho que isso não é um problema, porque isso parece que não dá certo pra gente, mas talvez pra Deus esteja dando certo. Só que não é o tempo ainda. Não é o tempo ainda de acontecer. Talvez a gente esteja fazendo a coisa certa. A gente está se esforçando, a gente está trabalhando, está estudando, está acordando cedo, às vezes está dormindo mais tarde e parece que não está dando certo. A gente vê as outras pessoas conquistando as coisas, vê a pessoa, sabe, evoluindo, ganhando uma promoção, passando na faculdade, ganhando mais e tal. E pra gente não acontece. Mas talvez isso não seja um problema. Talvez a gente esteja fazendo a coisa certa. Só não é o tempo ainda da gente colher aquilo que a gente está plantando. E isso acontece com todo mundo, acontece com diversas pessoas. Algumas pessoas têm mais sorte do que outras. Algumas pessoas que, principalmente aqui na internet, que tem algumas pessoas, cara, que são muito boas. A pessoa posta ali um vídeo, a pessoa começa ali um novo Instagram, a pessoa tá bombando. E tem algumas pessoas que são assim, tem outras que não. Eu achei isso muito interessante porque eu acho que o Toguro, ele também fala disso, que tem pessoas que começam e dão certo logo de cara, mas tem outras que não. E ele foi uma dessas pessoas. E eu quis compartilhar isso com vocês porque eu acho muito interessante você ter essa noção de tempo, de processo, de você estar trabalhando, estar fazendo a coisa certa. Esses dias eu tive uma reflexão muito boa enquanto eu estava ajudando meu pai, que foi... Eu pensei o seguinte, cara, eu tô trabalhando muito, eu tô estudando, tô ajudando meu pai, tô trabalhando com ele, não tô trabalhando para nenhuma empresa, não tô ganhando dinheiro com isso. E tô fazendo vídeo pro canal, tô gravando, tô fazendo roteiro, tô fazendo um monte de coisa e eu tô muito cansado com tudo isso, eu me sinto um pouco cansado. Mas eu pensei, cara, quanto mais eu trabalhar, mais também eu tenho que colocar Deus, mais também eu tenho que orar, eu tenho que rezar, eu tenho que colocar ele na frente de tudo, porque eu pensei, a fórmula para dar certo, eu acho que qualquer coisa para dar certo na nossa vida, se a gente se esforçar bastante, se a gente trabalhar e se a gente colocar Deus, se a gente orar, se a gente rezar, se a gente entregar nas mãos dele, consagrar os nossos planos na mão dele, como diz na Bíblia, eu acho que essa é a forma para dar certo. Eu acho que esse é o segredo, vamos dizer assim. Porque eu acho que não adianta nada você trabalhar e não colocar Deus. Eu uso até o meu exemplo, eu estava fazendo isso freneticamente a semana toda. Nossa, faltou energia, cara. Galera, acabou de faltar energia aqui em casa. Ceará tá foda, mano, falta energia direto aqui. Às vezes demora um horror pra voltar. Tá pior do que cidade grande. Mas enfim, continuando de onde eu tava falando que não adianta você só trabalhar e você não colocar Deus. Porque eu dei até o meu exemplo de que eu tava trabalhando bastante, e quando você trabalha bastante, você acaba que se cansa. Quando você fica fraco, você fica cansado, meio que a mente ela começa a se questionar, porque você não tá vendo muito resultado, né, disso tudo. E você começa a se questionar, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que vai dar certo isso que eu tô fazendo? Será que eu devo continuar? Será que eu devo desistir?
eu tenho muito esse pensamento um pouco pessimista, um pouco errado das coisas. Quando eu fico cansado, quando eu fico fraco ali mentalmente, emocionalmente, eu me faço esse tipo de pergunta. E eu acho que é aí que entra Deus. É aí que, se você começar a orar, se você começar a perguntar para Ele, se você começar a buscar Ele realmente, eu acho que você vai conseguir saber se o que você está fazendo é bom mesmo para você, para a sua vida, ou não. Aí por isso que eu acredito que, se você não colocar Deus, tem muita gente que você trabalha, 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 e a pessoa não acaba que desiste das coisas, a pessoa começa 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo e no final não termina nada, e a pessoa não tem constância com nada. E eu tive esse pensamento, achei muito interessante de compartilhar com vocês, de que devemos trabalhar bastante, mas quanto mais a gente trabalha, mais a gente deve colocar Deus em tudo que a gente estiver fazendo, para que as coisas realmente deem certo, para que as coisas funcionem, né? Eu gostaria de deixar aqui para vocês como reflexão, que vocês fizessem as coisas um pouco mais devagar, que vocês aproveitassem mais o que vocês estão fazendo. Tem um filme muito legal, muito interessante, que, cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é de um mestre e de um aluno, basicamente. E eu acho muito interessante uma das cenas que ele fala assim: quando você estiver comendo, coma. Quando você estiver dormindo, durma. Quando você estiver estudando, estude. Por quê? Porque a gente meio que não aproveita as coisas. Hoje em dia tem gente que almoça na frente do computador, ou então na frente da televisão, assistindo alguma coisa. Tem gente que vai dormir e a pessoa bota música para dormir. Tem gente que está estudando, a pessoa estuda com alguma coisa no fundo. E parece que a gente nunca está dando atenção 100% às coisas. Parece que a gente nunca está vivendo 100% do momento presente. E eu acho isso muito errado, muito chato, sabe? E vou dar outro exemplo pra vocês. Tá vendo esse personagem aqui, o Luffy? O anime One Piece. Esse anime One Piece, ele tem mais de 1000 episódios. Todo mundo que eu conheço assistiu assim em 2 meses, 3 meses, 4 meses a pessoa assistiu esse anime. E eu assisti em mais de um ano. Eu demorei muito tempo pra assistir. E não é que eu demorei, é porque eu quis aproveitar. Porque eu penso o seguinte: depois que eu terminar esse anime, essa série, esse filme, vai acabar. Aí acaba que eu vou estar sempre procurando mais, procurando outro. Então eu gostei de aproveitar o processo. Assistir ali um episódio, 2, 3, e assistindo e curtindo. Isso acontece muito no mundo do entretenimento hoje em dia. A pessoa assistiu um episódio de uma série, nossa, gostou muito, a pessoa vai maratonar. Assiste a noite toda, a tarde toda, e acaba a primeira temporada, a segunda, acaba com tudo. E, pô, às vezes ela nem absorveu tudo daquela série e acabou. E ela já vai, pô, gostei, vai procurar outra. E outra e outra. E parece que a gente vai viver sempre num ciclo sem fim, procurando sempre mais alguma coisa. Uma série melhor, um filme melhor, um entretenimento melhor, uma pessoa melhor. Tudo de melhor, mas meio que a gente não aproveita 100% das coisas. Eu sinto isso hoje em dia. E eu quero deixar isso para vocês, que a gente aproveite mais o nosso tempo, que a gente possa fazer as coisas uma de cada vez, com um pouco mais de calma. E detalhe, isso não quer dizer que a gente não possa viver a vida de forma intensa. Eu, por exemplo, estou trabalhando bastante, trabalhando, estudando, fazendo vídeo, produzindo conteúdo. Eu não estou desperdiçando tempo, eu estou fazendo tudo da maneira que deve ser, eu acho, né? Eu estou me esforçando bastante, mas eu acho que isso não é errado. Eu acho que você saber aproveitar, saber ter tempo, não quer dizer que você vai levar uma vida de relaxado, né? Ah, então eu vou ficar bem de boa, vou gravar o vídeo na hora que eu quero, vou postar na hora que eu quero, vou estudar na hora que eu quero, vou trabalhar na hora que eu quero. Não, não é assim. Não é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Eu quero dizer pra gente viver uma vida tranquila, uma vida boa, aproveitando todos os momentos de forma que não seja instantânea, porque hoje em dia tudo é o instantâneo, o prazer imediato. E que as coisas que têm mais valor nessa vida são as coisas que levam tempo para serem construídas. E é isso, basicamente, a mensagem que eu quis passar para vocês. Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, porque isso ajuda demais aqui para crescer o meu canal. Quero agradecer a todo mundo que está comentando nos meus vídeos, que está se identificando com o meu conteúdo. Eu fico muito, muito, muito feliz. Fico muito feliz mesmo, porque isso me motiva a saber que eu aqui no Ceará estou motivando alguém, tem alguém na mesma situação, tem alguém que se identificou comigo. E eu fico muito feliz com isso. E é isso. Tenham um bom dia a todos vocês e valeu!